Atos capítulo 13, versículo 1. Isso, Atos capítulo 13, verso 1. Vamos falar sobre profeta maior, profeta menor. Qual a diferença de um profeta maior para um profeta menor? A igreja local, ela tem que ter pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestre. Só que o profeta maior é o irmão Branham. Amém? Então o profeta maior rege o mundo todo. Sua mensagem não é local, sua mensagem é mundial. Mas nós vamos ver aqui que o profeta menor, sua mensagem é local, sua profecia é local, e cada igreja tem seu apóstolo, cada igreja tem seus evangelistas, cada igreja tem seu pastor e cada igreja tem seu doutor. Amém? Então Atos capítulo 13. Então se alguém disser assim, eu sou profeta, mas espera aí, você é profeta maior ou profeta menor? Sou profeta maior. Mentira, profeta maior só teve um em cada era, foi William Branham. Então eu sou profeta menor, não vou discutir. Se você for profeta menor, não vou discutir, eu não lhe conheço. Você é de outra igreja, não lhe conheço, não sei se você profetiza. Mas se você é profeta menor, você é profeta para a sua igreja local, não é mundial. Amém? Amém. Então Atos capítulo 13, vamos pegar o exemplo da igreja da Antioquia, que ela tinha tudo isso. Amém? E diz assim a Bíblia: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Olha o quintuplo na igreja da Antioquia. Havia alguns profetas e doutores. Aí diz o nome, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, sentados, se alguém está em pé, sente. Na igreja da Antioquia tinha o quintuplo de Efésio. Ela tinha profetas, doutores, evangelistas, apóstolos. O que é um apóstolo? Um apóstolo não é uma coisa do outro mundo, irmão. Você vê aí Valdomiro Santiago, chamado de apóstolo Valdomiro Santiago, e nesse caso ele é superior aos bispos, os bispos superior aos pastores. Mas se você for olhar, bispo e pastor é a mesma coisa na Bíblia. Eles inventam uma coisa que não tem sentido. Então o irmão Branham diz, o que é um apóstolo? Um apóstolo é um que é enviado. Então se eu digo aqui, irmão Américo, você vai na Vila dos Sem Terra e faça um culto lá e prega a palavra de Deus. Quando ele vai como um apóstolo. Se eu estiver errado, não estou errado. Então se ele vai como um apóstolo, se quando ele é enviado ele é um apóstolo, então ele é um apóstolo daqui, do Ministério de Bragança. Ele não é um apóstolo para o pastor Wagner lá de Belém, para o ministério do pastor Wagner. Ele não pode reger nada na igreja, ele não pode ter nenhuma autoridade sobre a igreja do pastor Wagner em Belém. Amém? Amém. Você encontra que um apóstolo não significa que ele é maior do que ninguém. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 8. Que a impressão que tem é que o apóstolo é algo que é superior aos pastores. E nós vamos já ver isso aqui, Atos capítulo 8. Que diz? Creio que é o verso 16. Diz, os apóstolos, pois, que estavam em Samaria, Atos capítulo 8. O verso 14? Atos capítulo 8, verso 14. Olha só, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então Pedro e João foram enviados pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, foram enviados a Samaria. Eles foram enviados e eles eram apóstolos. Pedro e João eram ou não eram apóstolos? Pô, mas se Pedro e João sendo apóstolos, e se ser apóstolo significa que é superior a alguém, e principalmente Pedro, que a ele foi entregue as chaves do rei, por que ele foi enviado por outros e por que ele não enviou? Alguém chamou Pedro e João e disse: vocês dois, vai em Samaria. Mas Pedro podia ter dito: epa, alto lá, sabe quem sou eu? Você não pode me mandar. É eu que tenho que mandar você ir. Né? Não. Vamos falar disso. Na igreja primitiva não havia ninguém grande. Pedro já foi enviado. Ele e João já mandaram eles ir lá. Mas cadê a superioridade de Pedro? Por que ele não ficou em Jerusalém sentado num trono? Por que ele não mandou? Não, ele foi mandado. Não havia ninguém superior. Apóstolo, quando você sai daqui, quando você é enviado pela igreja, aí pregar, fazer alguma coisa em algum lugar, pregar a palavra de Deus, ou ir em algum lugar, impor as mãos em alguém, você é o apóstolo daquela igreja. Isso não significa que o apóstolo é superior a ninguém. Não existe isso. Ah, porque eu sou um apóstolo, então eu sou superior aos pastores. Não, você é um apóstolo. Um apóstolo é um apóstolo. A impressão do homem, os homens colocam na cabeça que isso dá direito a ser superior, e não dá. Apóstolo é o que ele é, mas isso não dá superioridade, como diácono. Diácono não é superior ao pastor, ele é o diácono. Não existe superioridade na igreja. Se você for olhar, irmão, a coisa como ela é, na igreja primitiva não havia isso. Olha, Paulo chamou a atenção dele na face. Como é que tu, sendo judeu, come com gentios? Quando vem os outros apóstolos, tu te sai, tu fica com vergonha de comer com gentios? Não havia ninguém superior. Então, vamos aqui. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Amém? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Então Pedro já foi enviado. Então é isso aqui que eu quero chegar. É a questão do apóstolo, que a pessoa bota na cabeça, porque apóstolo é superior. Isso é as denominações que inventam. Faz igual como é no exército. No exército é que tem o soldado, aí tem o monitor, que é aquele acima do soldado, aí tem o cabo, que é acima do monitor. Aí depois do cabo vem sargento, depois vai tenente, aí vai até chegar no último, que eu nem sei qual. Isso é no exército, meu amigo. Na igreja de Deus, na noiva, não existe hierarquia. Não existe isso. Se você é um apóstolo, você é um apóstolo. Isso não te faz superior ao pastor, não te faz superior ao evangelista, não te faz superior a ninguém. É diferente do profeta maior. O profeta maior, ele tem uma mensagem mundial, e este é um só homem em cada era. Então é porque Satanás, quando ele vem com o milho, já estou com o angu feito. Acabou, correu, é um só pastor. Aí viu que não era bíblico, aí correu, então eu sou apóstolo. Um apóstolo não te dá direito de ser superior a ninguém. Agora correu para profeta menor. Sou profeta menor. Vou já desmascarar de novo, porque profeta menor também, ele é local. Amém? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Eles eram profetas e doutores da igreja da Antioquia. E nesse tempo Paulo era o profeta maior. Você diz, mas não podia ter profeta na igreja da Antioquia? Por
Porque Paulo era profeta e não tem dois profetas. Não tem dois profetas maior, mas pode ter profetas menores. E não tinha só um, a Bíblia diz no plural. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns, no plural, profetas e doutores, a saber, Barnabé, diz até o nome, e Simeão, e assim por diante. Alguns, no plural. Então havia Paulo, que era o profeta maior, e havia vários profetas menores. Estes profetas menores não eram superior aos pastores, não eram superior aos apóstolos, não eram superior aos evangelistas, não eram superior aos doutores e mestres. Eles eram homens que tinham o dom de profetizar, simplesmente. Não existe negócio que as religiões criam. Cuidado, pastor, senão manda o profeta vir aqui. Não, se for o profeta maior, tudo bem. Mas se for um profeta local, se for um profeta menor, cuidado com o quê? Ele não é superior a ninguém. Amém? Por outro lado, o profeta maior só é um homem em cada era, mas o profeta menor não é só um. O profeta menor são muitos em cada era. Irmãos, o Mombrana faz uma relação de tantos homens. Em cada era foi só um mensageiro. Primeira era de Éfeso, Paulo como profeta maior, Esmirna, Irineu, Pérgamo, Martim, Tiatira, Columba e assim por diante. Mas ele cita nome de tanto homem que Deus usou: Sankey, Calvino, Knox, George Whitefield e outros. Carlos Finney, Moody. Ele diz: tudo foram homens de Deus que Deus usou. Mas Deus não usa um só homem? Sim, um só homem, profeta maior. Esses homens eram profetas menores, ou doutores, ou apóstolos, ou pastores. Era isso que eles eram. Quantos? E se você olhar, eu tenho um livro na minha casa que mostra que Deus usou um e ao mesmo tempo estava usando o outro, que era genro dele. Deus usando o sogro e o genro para pregar o evangelho. Mas não tem que usar só um? Não, tem que usar só um profeta maior. Sankey, Calvino, Knox não era um profeta maior. Podia até ser profeta, mas menor. Não tem como. E se é profeta menor, não é só um. Eles tinham o dom de profecia, eles podiam ser apóstolos, eles podiam ser pastores, eles podiam ser evangelistas, eles podiam ser doutores e mestres, mas profeta maior no tempo de Lutero só foi Lutero. Você diz, Lutero não era profeta, Lutero era um reformador. O Mombrana diz isso, mas você vê, o Mombrana explica também que foram 7 videntes. Mombrana fala nisso, que eram 7 videntes. Amém? Amém. E ter toda essa coisa aí. Realmente eles eram reformadores e não reveladores. Mas o Mombrana mostra quando os 7 Espíritos de Deus, 7 olhos no Cordeiro, o Mombrana diz, são 7 videntes. O que é o vidente? Profeta. Amém? Amém. Então é um só em cada era. Mas não adianta chegar assim: eu não sou profeta maior, mas sou profeta menor, e Deus está usando só eu. Não, se tem um profeta menor, então não é só um, porque o profeta menor, ele é local. Amém? O profeta menor é local. Você é profeta para a sua igreja. Não é profeta mundial. Mundial é só o Mombrana, profeta com a mensagem mundial. Mas na igreja que estava, a igreja da Antioquia é um exemplo disso. Aqui a Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Pois se tinha profeta e doutores, também tinha pastores. Tinha isso, tinha aquilo. Era local ali. Nós encontramos Agabo. Quer ver? Atos 11, 27. Olha, Agabo vinha de Jerusalém. Atos 11, 27. Naquele dia desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. No plural, profeta. Mas e Paulo? Paulo não era profeta? Profeta maior.
Esses aqui eram profetas menores e não era só um. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então o homem era profeta mesmo. Só que ele era profeta para a igreja de Jerusalém. E ele estava indo para a igreja de Antioquia, mas ele era de Jerusalém. Ele não era um profeta com a mensagem mundial. Quem era profeta com a mensagem mundial? Que era Paulo, o profeta maior. Agabo não, Agabo era um profeta da igreja de Jerusalém. Irmão, não tem jeito. Satanás, quando ele vem com milho, eu chego com angu fumaçando. Está aqui. Será isso que eu queria fazer? Está feito. Agora, Atos 15, aqui ó, Atos 15, verso 32, diz assim, ó: depois Judas e Silas, que também eram profetas, mas com tanto profeta, e Paulo, não, Paulo era o profeta maior nesse tempo, era o vidente, profeta maior. Ele não pode comparar o ministério de Paulo com nenhum homem hoje. Paulo, ele era tudo em um homem. Ah, mas ele era apóstolo assim, não. Ele não era superior aos apóstolos como apóstolo. Ele era superior aos apóstolos como profeta maior. Como apóstolo ele é igual. Ele era apóstolo e ele era profeta. Como apóstolo ele não era superior a ninguém. Agora, como profeta maior, ele tinha uma mensagem mundial. Aí Agabo tinha que seguir, Judas tinha que seguir, Silas tinha que seguir, Pedro tinha que seguir, porque Pedro era um apóstolo. Amém? Amém. Agora, Paulo não era só apóstolo, era profeta maior. Amém. Glória a Deus. Mombrana também, Deus disse para ele: fala o trabalho de um evangelista. Mombrana foi pastor, foi evangelista, mas ele era profeta maior. Depois Judas e Silas, estou lendo Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então aí está a diferença. Agabo, aqueles profetas que desceram de Jerusalém para Antioquia, tudo era profetas locais, profetas menores, e não é só um como profeta menor. Agora vamos ler a página 27 desse livro. Quem tem ouvidos, que é simplesmente um resumo ali do livro das 7 eras, que a Voz de Deus lançou, que fala a mesma coisa que está no livro Exposição das 7 eras. Página 27, como diz: antes de encerrarmos essa sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta, um que é mensageiro e profeta ao mesmo tempo, só um. Apocalipse 10:7 diz, quando tocar no singular: nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo 2 profetas maiores de uma vez. Nunca houve mesmo. Sempre foi um só profeta. Ele deu Enoque sozinho. Não se compara a Enoque. Enoque era profeta maior. Amém? Ele deu Noé sozinho. Noé era profeta maior. Amém? Ele deu Moisés só. Aí é que está. Moisés é que era maior mesmo. Moisés era um tipo de Cristo. Ele disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim, falando de Cristo, um homem que instituiu as leis. Então não tem como. Ah, eu sou um só homem porque Moisés era um só homem. Não se compara a Moisés. Moisés era profeta maior. Moisés não era apóstolo. Moisés não era profeta menor. Moisés não era pastor. Aí eu te mostro que ele era pastor de ovelhas, que ele cuidava das ovelhas de Jetro, mas não pastor de algo. Amém? Ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés só. Ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. Aí no tempo deles tinha profeta menores. Só que não era só um profeta menor, mas diz outros
outros, no plural, que profetizavam. Moisés era o profeta maior, sozinho, e abaixo dele tinha outros, no plural, não é um só profeta menor. Profeta maior é um só, mas profeta menor não é só um. Então não adianta vir, então como eu sou o profeta menor, Deus usa um só. Não, profeta menor Deus não usa um só. Profeta menor é local. Ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés só, ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho. Agora, neste último dia, deve haver um profeta, não uma profetisa. Embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens, e a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim e converterá os corações dos filhos de volta aos pais. Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto esta declaração. É uma suposição sobre a pobre e inválida, em face de Apocalipse 10:7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era. Também não. Também não duvido que tenha profeta menor, não. Se diz, sou um profeta menor, eu não vou dizer nada. Eu creio que tem profeta menor. Agora, eu não creio que o profeta menor tenha uma mensagem mundial e que ele seja superior aos apóstolos, aos pastores e aos evangelistas e os mestres. Não creio nisso. Eu creio que tem profeta menor, mas creio que o profeta menor é local, como Agabo era da igreja de Jerusalém, e como aqueles profetas que tinha na Antioquia. É assim que eu creio. Na igreja que estava na Antioquia havia profetas. Tem que haver. Toda igreja tem profeta. Toda igreja tem pastor, toda igreja tem evangelista, toda igreja tem apóstolos e doutores e mestres. Porque a igreja tem um quintuplo de Efésios. Amém? Amém. Então é isso. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, no plural, menor, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Agabo, que profetizou de uma grande fome. Ele disse, eu concordo isso e assim, mas eu nego sob a infalível evidência da palavra que haja mais do que um profeta, mais do que um mensageiro profeta maior. Aí é que está. Aí eu também nego. Eu nego que haja mais um profeta que tenha uma mensagem mundial, que introduzirá a noiva no rapto, além de Branca. Eu nego. Isso aí eu nego. Eu nego sobre a infalível palavra de Deus que haja outro homem, além de Branca, que seja o representante da noiva. Agora, eu concordo que haja profetas menores, mas eu concordo que cada profeta menor é para a sua igreja local. Como Agabo era de Jerusalém, e como, deixa eu ver os nomes deles, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém eram da igreja da Antioquia e eram profetas. Amém? Aí eu concordo, que está na palavra. Bem, a infalível evidência da palavra que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Amém? Então você entendeu o que é profeta maior? Profeta maior, sua mensagem é mundial. Se alguém quiser se salvar, tem que vir a ele. Profeta menor, sua mensagem é local. Sua profecia é local. Os pastores lá de Belém não tem que vir aqui na igreja de Bragança pedir nenhuma informação para o profeta local daqui. Não tem, é local.
Não tem nenhum profeta menor local que seja superior ao pastor daqui. Porque a igreja aqui ela é constituída de profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e mestres. E ela não tem que pedir informação a nenhuma outra. Agora a igreja daqui é subordinada ao profeta maior da era. Quem é o profeta maior da era? Ah, ele morreu. Morreu não. Domingo você vai ver que ele não morreu. Sua mensagem está viva em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, você viu aí que é profeta maior, que é profeta menor, que Satanás ele é terrível. Ele tenta. Eu sou profeta. Se você não entender, eu não sou profeta maior, mas sou profeta menor. Então vá para a sua igreja, ser profeta menor da sua igreja, não da minha, não daqui. Aqui tem que ter profeta aqui. Isso é a verdade. Que é profeta? Não é aquele que tem o dom de profecia, aquele que profetiza. Não é como o profeta maior, o vidente. Ele é o vidente, profetiza coisas que vão acontecer futuramente e aquilo acontece. Ele tem visão. Esse é o profeta maior. Mas o profeta menor é aquele que tem o dom de profecia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por Tua palavra. E agora, Pai, quando nós vamos para os nossos lares, nós pedimos, Senhor, que Tu abençoe o Teu povo, encha da Tua graça, que ele jamais seja enganado, Senhor, mas que Tua palavra, Senhor, não saia do coração deles. Como disse o salmista Davi, Tua palavra escondi dentro do meu coração para não pecar contra Ti. Abençoe cada um deles em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesta hora, Pai, se há alguém entre nós enfermos, eu peço, cure-os, Pai. Senhor, lembra-te da Tua palavra, lembra-te da Tua promessa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.